como o Christian aqui estava explicando, nem todo mundo é psicopata, né? Quando a gente está lidando com criminosos. Mas aqueles que são, têm características muito específicas, né? Ele tem falta de empatia, ele não vai assumir que cometeu crimes. Então, assim, tem várias características que são muito importantes. E por que a gente precisa ter essas características? Porque nós temos, gente, hoje ainda uma gama muito grande de crimes que não foram resolvidos. De homicídios, de estupros. E os crimes, eles se correlacionam. Nós estávamos tratando aqui, eu e o Christian, né, de um caso que ficou conhecido em Brasília como o Jack da Bike. Esse homem, ele estuprou mais de 70 mulheres, né? Ele foi condenado por estupro de 60. E ele tinha um modus operandi que era muito particular e muito diferente, né, do restante. Aí, conversando com o Christian, ele falou: Carla, a maneira como esse criminoso agiu é idêntica a um criminoso aqui de Mogi, não é isso? Mogi-mirim. De Mogi-mirim. E até hoje, esses crimes de Mogi-mirim, na região de Mogi-mirim, não foram solucionados. E aí a gente chegou na questão seguinte: por que não temos esse banco de perfil criminal? Porque é onde os estados poderiam se falar. Porque esses criminosos, eles andam, eles não ficam parados. Quando a gente pega o Febrônio, e a gente está falando, gente, do começo do século passado, esse homem ele cometia crimes, ele se impersonava, né? Ele roubou a identidade de um médico, que era o Dr. Gabina. Ele se passava por ginecologistas, e vamos lembrar que naquela época, olha a inteligência do Febrônio. Ele não era um criminoso qualquer, porque a gente até, né, não podemos deixar de entender aquela época. Ele era um homem negro. Você imagina ele conseguir fazer tudo isso numa época que era muito difícil. Ele fez o esquema de Ponzi. O que é isso? Ele roubava dinheiro das pessoas, né, e dizia que ia aplicar. Olha o golpe que ele passava. Então, ele era estelionatário. Ele roubava a identidade, ele se passava por médico e não era médico. E aí ele começa, né? Ele tinha umas alucinações, ele começou a matar. Ele era também homossexual, ele começou a matar meninos. E ele ainda tatuava, né? Ele fazia umas tatuagens no corpo das pessoas que ele deixava morta ali. Mas ele andou, ele saiu de Minas, ele foi para o Rio de Janeiro, ele passou por São Paulo. Ele foi andando por vários estados, inclusive para fugir da polícia, para despistar as autoridades e poder continuar cometendo crimes. E aí, como a gente falou aqui no começo do programa, a gente está falando de um país enorme, que é o Brasil. Então, quando a gente para pensar nesses crimes que estão sem solução e que podem estar correlacionados com outros crimes. Mas, para isso, a gente precisa ter o banco de perfil criminal, correto? E você fala do Febrônio de forma feliz, Carla, no sentido de é um criminoso que agia no início do século passado, com um padrão comportamental idêntico de outros que cometem crime nesse momento da história. E antes do Febrônio, 100 anos antes dele, tinham outros que cometiam crimes iguais. Então, a importância de ter um mapeamento, ter um banco de dados dessa natureza, é saber que temos padrões comportamentais e que esses indivíduos, eles tomam decisão antes, durante e após o crime. E nós não temos isso mapeado. Mas é importante dizer, Carla, que ao longo dessas 2 décadas que eu atuo, eu percebo muitos profissionais excelentes fazendo trabalhos excepcionais no Brasil em termos de pesquisa, como eu vejo a resistência de muitos, principalmente ao falar de avaliação forense. E alguns defendem que não se pode avaliar, por exemplo, dentro do ambiente penitenciário, porque você estaria violando regras humanas, de direitos humanos, e estaria ali tentando cristalizar, tentando rotular uma pessoa. Mas eu penso diferente.
Eu penso que a radicalidade, o psicodiagnóstico, rotular, sim, é inadequado e até antiético. Eu acho que a proposta não é essa. A minha proposta, o meu entendimento, o meu convencimento é que devemos entender, através dessa pessoa que comete o crime, o processo decisório dela, o porquê que ela cometeu isso, qual a motivação dela. E não adianta eu ter todos os doutorados do mundo, fazer milhões de cursos, ler 1000 livros, se eu não sentar com essa pessoa e ouvir dela o porquê que ela cometeu aquele ato. Eu tenho que ouvir essa pessoa. Eu chamo isso, Carla, de engenharia reversa. O que é uma engenharia reversa? Nós muitas vezes tentamos analisar o crime, da cena do crime ao ambiente penitenciário. Eu acho que tem que ser o contrário. É nós irmos para o ambiente penitenciário, entender com essas pessoas as suas motivações de forma ética, respeitosa e técnica, cumprindo inclusive o artigo 5º da Lei de Execução Penal, que é individualização da pena. Para mim, individualizar uma pena, eu tenho que entender os mecanismos decisórios e o comportamento histórico dessa pessoa. Eu só vou poder fazer isso entrevistando essa pessoa, avaliando essa pessoa de forma ética, prudente e respeitosa. Porque ele já cometeu, ele está em ambiente penitenciário, e esse é o momento, não é para nós esquecermos essas pessoas lá, é para estarmos lá, entendendo junto com eles o porquê eles fizeram isso. Sabe por que isso é importante, Carla? Porque a reincidência criminal no Brasil é altíssima, é uma das mais altas do mundo. Temos vários estudos sobre a reincidência no Brasil, com dados diferentes, mas de maneira geral, se nós juntarmos esses estudos, os números são altos. A reincidência é alta, principalmente em crimes sexuais, por exemplo. Então imagina que esse criminoso sexual que hoje está preso, amanhã ele vai sair e muito provavelmente ele vai voltar a cometer crimes.